Dia 190, Jeremias capítulo 16 ao capítulo 19. O capítulo 16 trata da proibição divina de casamentos e festas no meio do povo de Judá devido à iminente destruição e exílio que viriam sobre eles. O capítulo começa com Deus instruindo Jeremias a não se casar nem ter filhos, pois o futuro de Judá será de calamidade e sofrimento. Deus revela a Jeremias que haverá morte e lamento em todo o país. O povo de Judá enfrentará fome, espada e doença como consequência de seus pecados e de rejeição da aliança com Deus. Deus anuncia que muitos morrerão e não terão um enterro digno e que outros serão levados cativos para terras estrangeiras. Deus também proíbe o povo de participar de festas e celebrações como casamentos e banquetes, como um sinal de luta e arrependimento pelos seus pecados. A alegria será substituída pela tristeza e a desolação será uma marca da nação. Jeremias proclama essa mensagem ao povo de Judá, enfatizando a justiça de Deus e a necessidade de se arrependerem. Ele exorta o povo a abandonar seus caminhos maus e voltar-se para Deus, a única fonte de salvação e misericórdia. Jeremias lembra ao povo as maravilhas e os feitos poderosos de Deus no passado, reforçando que Ele é o único Deus verdadeiro e digno de adoração. Ele adverte o povo sobre a futilidade de confiar em ídolos e exorta-os a reconhecerem sua pecaminosidade e a se humilharem diante de Deus. O capítulo 17 aborda a confiança no homem versus a confiança em Deus e as consequências de cada escolha. O capítulo começa com a advertência de Deus contra a idolatria e a confiança no poder e na sabedoria humana. Deus revela que aqueles que confiam no homem e se afastam dele serão amaldiçoados, pois o coração humano é enganoso e pecaminoso. Ele compara aqueles que confiam no homem a um arbusto no deserto, que vive em solos estéreis e secos. Em contraste, Deus descreve aqueles que confiam nele como uma árvore plantada junto às águas, cujas raízes se estendem e são sustentadas pela fonte de vida. Essas pessoas prosperam e dão frutos, mesmo em tempos de adversidade. Deus adverte que ele examina o coração do homem e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele conhece as intenções e motivações mais profundas e julgará com justiça. Jeremias clama a Deus pedindo cura e salvação para si mesmo e para o povo de Judá. Ele reconhece que só Deus pode trazer restauração e livramento. Jeremias expressa confiança e louvor a Deus, destacando sua fidelidade e poder. No entanto, o povo de Judá continua a se afastar de Deus, desrespeitando o sábado e seguindo seus próprios caminhos. Deus adverte sobre a destruição que virá como resultado da sua desobediência, incluindo o exílio em terras estrangeiras. O capítulo 18 apresenta a ilustração do oleiro e do vaso de barro, destacando a soberania de Deus sobre as nações e a possibilidade de arrependimento e restauração. O capítulo começa com Deus instruindo Jeremias a ir até a casa do oleiro, onde ele mostrará uma lição. Jeremias observa o oleiro trabalhando no seu torno, moldando e formando um vaso de barro. No entanto, o vaso que o oleiro estava fazendo ficou deformado nas suas mãos. O oleiro então decide recriar o vaso e dar-lhe um novo formato conforme julga adequado. Deus revela a Jeremias que assim como o oleiro tem controle sobre o barro, ele também tem poder e soberania sobre as nações e os povos. Deus declara que se uma nação se voltar para o mal, ele pode destruí-la, mas se uma nação se arrepender do mal, ele pode desistir do julgamento e trazer restauração. Deus enfatiza que ele está pronto para moldar e remodelar Israel, assim como o oleiro faz com o vaso de barro. No entanto, isso requer arrependimento e submissão ao seu propósito e vontade. Em resposta à mensagem de Deus, o povo de Judá rejeita a oportunidade de se arrepender e continua a seguir seus próprios caminhos perversos. Eles se recusam a se submeter à vontade de Deus e persistem em sua rebelião. O capítulo 19 apresenta uma ilustração do vaso quebrado e traz uma mensagem de juízo e destruição contra o povo de Judá. O capítulo começa com Deus instruindo Jeremias a comprar um vaso de barro e a ir ao vale de Ben-Hinom, próximo a Jerusalém. No vale, Jeremias é instruído a proclamar palavras de julgamento contra o povo de Judá por causa da sua idolatria e pecados. Ele anuncia que Deus trará uma calamidade sobre eles, tornando o vale de Ben-Hinom um lugar de morte e destruição. Ele enfatiza que assim como o vaso foi quebrado e não pode ser restaurado, também o povo de Judá será destruído por causa de seus pecados. Jeremias revela que Deus fará com que Jerusalém e Judá se tornem um objeto de horror e maldição entre as nações. Os inimigos cercarão a cidade causando grande sofrimento e fome. Aqueles que sobreviverem serão levados cativos para terras estrangeiras. O capítulo termina com Jeremias orando a Deus, pedindo que ele execute o julgamento sobre seus inimigos e traga justiça ao mundo. Ele expressa confiança na justiça de Deus e reconhece que só ele tem o poder de trazer libertação e salvação. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.